que foi melhor no contexto geral, mas não dá pra discutir, mas não dá pra dizer que o Inter tá mais perto de ganhar do que o Flamengo. Não, gente, o Flamengo arrematou 19 vezes a gol. Se tu tem um time... Não é número, isso é jogo. Não é número. Eu expliquei o jogo agora, Léo. Não, eu comentei o jogo, não sei tu me explicar o jogo. Então calma. Eu vi o jogo. Quem tem que estar calmo é tu briga com todo mundo. Não briga com todo mundo. Baixa a tua bola, tu acabou de brigar com o Potter aqui. Fala tu, eu larguei. Fala tu. Então deixa que eu falo. Aí eu gostei, uma briguinha de vez em quando é legal, uma tretinha, né, galera? É isso aí. Cara, falo tu não precisa me explicar o jogo. Não tô te explicando. Porque, tu disse que explicou o jogo. Eu não posso. Respeita pra ser respeitado. Respeita tu pra ser respeitado. Ei, calma. Nada, calma. Baixa a bola aí, meu. Baixa tu, cara. Baixa a tua bola, tchê. Que isso? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do canal GZH, da Imprensa Gaúcha. Vamos ver agora o que eles falaram de Flamengo e Internacional. Foi um bom jogo, né? No meu ponto de vista, sim. Será que alguém aí da mesa, da bancada, vai falar que o Internacional mereceu a vitória? Ou que o Flamengo mereceu a vitória? Não sei, galera. Sinceramente, vou assistir o vídeo junto com vocês. Não vi ainda, tá bom? Quero dar os créditos para o canal GZH. Link na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Isso daí ajuda muito os nossos cortes aqui, valeu? Dito isso, simbora pro vídeo. Por outro lado, senhor Potter, fico imaginando se o Grêmio tivesse perdido. Sabe quanto é que foi o jogo ontem? O Grêmio tomou uma goleada de 2-1. Ô César, eu te peço desculpa, eu tô um pouco fora do jogo do Grêmio, porque eu fiz a concentração já pro jogo do Inter antes. E eu tava na guete até agora, né? Porque o Inter vai ser campeão brasileiro com sobras, né? A minha dúvida é a rodada que o Inter vai ser sozinho, campeão. lá não tinha mais gente, né? Ficou só eu. Só tu tenho lá. a capacidade de ser o último a sair da festa. Tu acha que o Inter, nesse momento, é o campeão brasileiro? Eu não sei qual é a rodada só que vai ser. Eu não quero ser o... Lembra do personagem Urubulino do Ciconise? E vem a calhar, né? Porque foi contra o Flamengo. Eu não quero ser o Urubulino da mesa, mas o resultado do Grêmio foi enganoso. E o Inter jogou no seu limite, jogou uma partida de mata-mata, jogou um jogo de exceção contra um Flamengo que não tinha, vamos lá, Arrascaeta, Gerson, Danilo, o Pedro tá fora, ali na frente ele vai ter o Pedro. E o Inter... vamos deixar em dois titulares. O Danilo é um titular, porque joga o Danilo e não joga o Léo Pereira. Mas tudo bem, deixamos o Arrascaeta e o Gerson, vamos fechar assim. E foi um jogo de exceção do Inter. Mas a superioridade do Flamengo, ela tá explicitada nos números. O Flamengo teve 19 arremates, o Inter teve 5. O Inter teve uma arrancada no primeiro tempo, fez um gol, teve uma arrancada no segundo, criou a segunda chance de gol. E fez um jogo. O Inter fez um jogo de resistência e de eficiência. Eu acho que foi um jogo estratégico. Agora, o Flamengo. O Flamengo deu bola no poste, o Flamengo obrigou. O Rocher sai no primeiro tempo e é eleito pela equipe da Rádio Gaúcha. Até o meu voto foi no Bernabéi, mas o Rocher é eleito pela jornada como o melhor em campo. Claro que todo mundo vai passar por esse perrengue, o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, mas a gente tem que ter um cenário de que tá vindo de 10 dias, que o Roger se preparou 10, 12 dias para esse jogo, especificamente, mapeando movimentos. E que a superioridade do Flamengo, a questão do resultado foi espetacular, mas para título, eu acho que esse jogo ele mostra muito bem a distância que nós estamos deles. Bom, então foi 3-1 Galo e 4-1 Flamengo. O futebol... Não, a gente assim, não pode só olhar o resultado. Eu sei disso. Tem que interpretar. É que o futebol, ele tem algo que é muito importante, que em outras artes, todas elas, a gente sabe exatamente o que é o acabamento. Não dá para classificar nada no futebol se algo não foi bem acabado. E no futebol tu só tem 2 trabalhos quando começa um jogo. Tanto que Deus criou o futebol e deixou ele que começasse 0-0. Que é, tu começou igual ao teu adversário. Não toma gol e faz gol. Se tu não faz gol, tu não trabalhou bem. E se tu tomou gol, tu não trabalhou bem. No campeonato de 38 rodadas. Exatamente. A inteligência de um campeonato de 38 rodadas é tu ser inteligente a cada partida. Mas tu vai conseguir... Eu li no livro do Luxemburgo, o professor Luxemburgo, disse, cada partida tem uma história. Tu vai jogar não tem outra maneira de enfrentar o Flamengo. Mas tu vai conseguir fazer um jogo de exceção a cada rodada? É que aí que tá. É que contra o Flamengo que jogo de exceção não há outra possibilidade. Eu também acho. Por que nós somos um rodeão da Argentina? Porque a gente não entendeu que o Brasil é o Inter e que o Flamengo é a Argentina.
O Brasil tentou ser um time que ele não tem a menor capacidade nem de treinamento para ser, Tá, e mas nem qualidade. num desenho Então o que tu faz contra o Flamengo? Tu cozinha o Flamengo. Eu quero lembrar que tinham 48 mil pessoas no Maracanã. O Inter também não estava com todos os titulares dele. Por exemplo, o lateral direito do Inter não é titular. Tá, mas não, esquece o Bruno Gomes. Sim, mas não é titular. Não, mas o Bruno Gomes com... É que é lesão igual. Não, o Bruno Gomes com 12 Eu minutos acho que de o temporada... Bruno Gomes se aplica a lei do Pedro. Eles estão fora há muito tempo. Bruno Sim, mas Gomes, Mercado... não é uma ausência. Tu pode considerar... O zagueiro do Inter não era o titular. Desfalque, aí conta. Vitor Gabriel. Né? Enfim, aí o vale. Inter perdeu aquele outro homem do meio Não, o campo Inter porque os tinha dois se desfalque. machucaram. O Inter jogou com o time reserva. Gabriel Carvalho, misto, Tabata, mistão Bruno do Inter. Gomes, Mercado. Aí que tá, Léo. É que assim, ó, é que o futebol... Um titular aí, né? Se tu fala Vitor assim, ó, Gabriel. o pensamento agora o Felipe Luiz, esses dias eu vi um corte dele falando sobre o Simeone, quando ele chegou lá. O Simeone falou assim, não, os caras não sei o que, meta, não, a meta é o próximo jogo. Próximo jogo. E aí tu olha o teu adversário e assim, putz, é melhor que nós. O que a gente vai fazer? Nós vamos atacar para um deles, 3-1 Flamengo. Deixa eu... Tá, mas aí isso é inteligência mas com tu não vai humildade, ter só- Flamengo e Inter toda semana. Então, aí tá. Esse Flamengo... É, Aí tem que esse- ganhar do Cruzeiro em casa. Esse Flamengo, a gente tá vendo o lastro do Flamengo e a superioridade do Flamengo foi absoluta no Foi. jogo. Não foi 1 a 1. não achei absoluta, Léo. o resultado Não, foi... não, Léo, a superioridade absoluta é 4 a 1. Gente, parece um pouquinho. Eu acho que foi um O duelo Flamengo tático arrematou bem- 19 vezes a gol. E errou. O Flamengo teve bola no poste. O Rocher foi eleito o melhor em campo. O Flamengo foi muito superior Não, ao não Inter. foi. O Se fosse muito resultado superior, foi 4 a 1. o resultado foi espetacular. Nós temos uma discordância Não, mas- de conceito. Não, Tu vai ter que me é que permitir. Vocês estão se divertindo, cara, porque existe aqui uma incoerência, um clubismo e um raciocínio lógico, né? Existe aqui uma pessoa sensata. Vamos lá. Que vai ter que me permitir, tu vai ter que hoje me permitir pensar diferente de ti e não dizer que eu tô errado. Não, tudo bem. Pra mim, eu o futebol é o seguinte: se tu não fez e tu tomou, tu não teve Mas é superioridade. que tu não vai conseguir. O Flamengo, nas 38 rodadas, ele tem muito mais lastro pra fazer gols Não e estou construir falando o contrário. vitórias. E o Inter, tu vê que o Inter, no teto dele, ele consegue arrancar um empate Mas talvez, com suor e exatamente. lágrimas mas do talvez, Maracanã. Leonardo, Exatamente. talvez Deixa eu botar um poucos terceiro consigam ponto. fazer a partida de exceção que o Inter Não, mas fez no deixa eu Maracanã. fazer um terceiro ponto. Talvez, eu concordo contigo. Eu acho que o Flamengo foi melhor do que o Inter, mas jogar contra o Flamengo no Maracanã pressupõe para Mérito. 19 Por que clubes que eu não fazer coloco- partidas de exceção. Aí que tu eu não achar que o coloco Inter o vai Inter ser como campeão candidato? é um, Por que- é um exercício que pra mas mim... aí deixa eu é dizer a uma frase inicial do Potter. Não, né? sabe, por que eu não colocaria, Potter, o Inter assim como assim, campeão? Porque assim Vai até. perder dinheiro. Não, porque assim, o Flamengo tem um elenco muito forte, tu tem uma temporada, tu tem janela logo ali adiante, tô projetando lá na frente, em que o Inter terá de vender jogadores para suportar e os times com muito dinheiro. O Flamengo, ele compra jogadores, vai lá Flamengo vai 40, vender o 50 milhões, lesiona um vai jogador ser- e compra. Isso Flamengo. no restante da temporada faz a diferença. Agora, eu discordo do Léo que a partida do Inter foi ruim, que o Inter foi Não, eu amassado. não disse que a partida foi ruim. Tá, como é que tu disse então? Eu disse que o Flamengo foi amplamente Tá, superior eu não ao acho, Inter. então, eu o discordo. Inter Tá, fez, mas deixa eu o Inter falar. fez um bom Eu acho que jogo. não foi é que o Inter amplamente só- superior, não foi amplamente superior, porque foi assim um Flamengo- jogo. O Flamengo vai ser amplamente superior a 90% dos seus adversários no Maracanã. Eu acho, Guerrinha, Vai o ser Flamengo isso. foi amplamente superior, assim, especialmente ali no começo do segundo tempo, numa boa parte do segundo tempo, e aí tem um duelo tático. O Felipe Luiz, ele enxerga que o Roger, com a linha de 5, o Fernando entre os volantes, ele tira os lados do campo do Flamengo, tira a amplitude do Flamengo, com o Wesley pela direita, com o Michael pela esquerda, o Luiz Araújo vem para dentro, ele tira essa amplitude e traz o jogo para dentro. Por quê? Porque sem Gerson e Arrascaeta, Potter, fica mais difícil para o Flamengo. E aí ele fez uma outra linha ali com o Bruno Henrique, os dois ponteiros, e assim no primeiro tempo tu tem as duas defesas do Rocher, que ele se machuca, né? E tu tem o gol do Inter. Tu tem as finalizações para cá e uma para cá. No segundo tempo, o Felipe Luiz, que depois elogiou bastante a do Roger por isso, ele enxerga isso. Opa, tô tendo problemas aqui. Aí o Alexandre, que estava preso para sair, para o Wesley passar, ele solta o Dela Cruz, que aliás não fez um bom jogo, inverte o Michel de lado. Quer dizer, ele toma providências para colocar mais gente na frente e o Inter começa a sofrer. Sabe por que que o Bruno Inter Henrique sofre? tem as costas atacadas. E aí o Roger, opa, tô perdendo aqui. Sabe por- Aí ele faz a grande mudança, tira o Vitinho, Ontem- coloca o Thiago o Maia e reequilibra o jogo. O Alan Patrick perde um gol e poderia ter feito um ainda no contra-ataque, aquele que o Carboneiro selecionasse. Então foi um jogo tático, não foi uma atuação, então não foi amassado. Existem para mim Foi duas amplamente coisas. superior. Sobre o Inter, para mim, no É uma início do segundo questão tempo, tem uma verdade também que a gente precisa posicionar, que é a diferença dos goleiros. Mas eu falo sobre isso, eu quero dizer o seguinte, nós podemos e devemos, inclusive,
analisar o macro, que é o que pode, a partir da atuação, fazer a competição, como o Flamengo vai ganhar 90% dos jogos em casa. Então o Inter fez um ponto no Maracanã. Eu acho que foi melhor no contexto geral, mas não dá pra discutir, amplamente mas não dá pra dizer que o Inter tá mais perto de ganhar do que o Flamengo. Não, isso... Gente, o Flamengo arrematou 19 vezes a gol. Mas isso é só Se tu número, tem um time... Não é número. Isso é jogo. Número, não eu é número. Eu expliquei o jogo Isso, agora, Léo. Não, eu comentei o jogo. Não sei tu me explicar o jogo. Então calma. Eu vi o jogo. Quem tem que estar calmo não, briga com todo mundo. Não briga com todo mundo. Baixa a tua bola. Tu acabou de brigar com o Potter aqui. Fala tu, eu larguei. Fala tu. Então deixa que eu falo. Aí eu gostei. Uma briguinha de vez em quando é legal. Uma tretinha, né, galera? É isso aí. Cara, falo tu não precisa me explicar o jogo. Não tô te explicando. Porque, tu disse que explicou o jogo. Eu não posso. Respeita pra ser respeitado. Respeita tu pra ser respeitado. Ei, calma. Nada, calma. Baixa a tu. bola aí, não, meu. Baixa tu, cara. Baixa a tua bola, tchê. Que isso? Não, eu vou te explicar o jogo. Debate com o jogo. Eu fui... Potter, se tu deixar falar... então assim, ó. Eu comentei o jogo, não preciso que tu me explique o jogo. Ponto. Eu não tô explicando pra ti, se tu tem, não, tu disse ouvintes. Tu não pode aprender mais nada, Léo, tu já sabe tudo. Não sei tudo. Não sei tudo. É isso que nós estamos discutindo aqui. Só que assim, não pode falar. Só tem que respeitar. Briga com as pessoas. Não brigo. Eu não te desrespeitei, Léo. Não tu é que briga com todo mundo. Não rotula. Eu não brigo. Só então. Quem vem? Não rotula. Respeita. Guerrinha. Não, respeita tu. Deixa esse bate-boca pro intervalo, entendeu? O intervalo é reconciliação, aí é chato. Segue aí. Não é, cara. É que assim, ó, fica chato quando eu te expliquei o jogo. Não. Então assim, já encerrou, Diogo. Olha só, então assim, ó. Não pra ti. Não pra ti. O jogo teve 19 arremates de um time, muito mais posse de bola de um time, que embora a posse de bola tu tenha que interpretar, tu tem posse de bola maior, tu tem mais arremates, tu tem mais controle. O Inter teve seu mérito na estratégia dele porque fez um jogo de resistência. E tem teu mérito fazer um jogo de resistência. Agora, nós não podemos mascarar que, tem um adversário que foi muito superior e que o goleiro, eleito pela equipe da Rádio Gaúcha, foi o melhor em campo. Tem um desenho de jogo aí. Mas enfim, respeito opiniões diversas. Eu não estava votando, eu votaria no Fernando como melhor em campo. Eu votei no Bernabé. Eu acho que o Bernabé foi o principal escape. Eu queria sobre o Inter, eu acho que tem uma verdade sobre... Secou? Não, na verdade eu tive que ver o jogo depois, eu estava num evento, vi o jogo depois, até é bom de ver, e depois que a gente já sabe o resultado, e aí tu tenta entender e analisar melhor o que tu consegue. Mas, Diogo, sabe o que eu penso sobre o goleiro? Eu não sabia, Léo, que vocês tinham escolhido o goleiro, o goleiro como melhor, não sabia. Ficou o goleiro e o Bernabé. E eu fiquei impressionado com a percepção, porque o Inter no segundo tempo, a defesa, Diogo, dá 3 passos para trás e fica insegura com a mudança do goleiro. O grande goleiro, também, né? Não, tem mudança. O grande goleiro aparece no grande jogo. Não, o grande goleiro, ele não é na grande defesa. O adversário sabe quando tem um grande goleiro. E eu não estou diminuindo o Antro, por favor, não. Não é uma crítica. Estou dizendo, tu não bota a bola na área do jeito que tu começou a botar no segundo tempo. Porque tu já sabe que se tu botar um pouquinho separado daquele goleiro vai antecipar. Ele traz uma tranquilidade para os zagueiros que tu sabe que tem alguém atrás. O chute de fora já não acontece. A principal discussão no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, sobre os defeitos do Flamengo, e eu estava vendo depois o Sport TV falando sobre isso, é que o problema do Flamengo é a incapacidade de matar jogos. Esse time do Felipe Luiz não é o melhor time da história da humanidade. Não. Ele é o belo Flamengo do ano de 2025. Tá sem o Pedro, né? Mas ele não é um time que tem dificuldades de matar o jogo. E aí entra uma questão conceitual que eu discordo minha e do Léo, e nós discutimos hoje pela primeira vez. Para mim, dominar é golear. Claro. Porque aí tu desenvolve bem aquilo que o futebol diz que tu tem que desenvolver, que é marcar gols e não tomar. 4-0, 4-1 é um amplo domínio. Quando tu não realiza o teu trabalho total, é que tu não realizou o teu trabalho total. É simples. Vou pegar dois grandes confrontos. Dois confrontos que se repetiram muito agora nos últimos anos, tá? Dos 2 melhores times da Europa, Real Madrid e City. Dependendo de onde é o jogo e de quanto foi o primeiro jogo, porque eles só se conseguem se jogar em mata-mata, né? Porque eles são de países diferentes. O Guardiola dá a bola pro Real Madrid ou o Ancelotti dá a bola pro City. Sim. Porque tem muito jogador bom. Tu tem que entender o que é aquele jogo. Eles relevam um jeito que eles gostam de jogar. O Ancelotti gosta da bola do pé e o Guardiola não precisa nem falar o quanto é que ele ama a bola. E eles dão a bola para o adversário sabendo que não tem o que fazer. Tem jogos que você não tem o que fazer. Eu vou esperar, eu vou especular e eu vou atacar quando der. E assim eu vou ganhar a partida.
Aliás, nesse confronto, quem mais se deu bem foi o Ancelotti. Foi o Ancelotti que mais se deu bem. Acho que foi ele que passou mais vezes e ganhou mais vezes do City. Eu começo aqui com um exagero dizendo que eu estava na Guete. Queria informar a audiência que eu não estava na Guete, né? Mas o que eu acho é o seguinte: o Inter mostrou maturidade, humildade. É impossível empatar com o Flamengo e não ter qualidade. Tô falando no Maracanã. E aí o Inter vai ter um grande desafio na vida dele, que é os jogos, e são 19, no Beira-Rio. Sabe o que eu acho? Porque no Beira-Rio, o Inter vai ter que trabalhar a bola, o Inter vai enfrentar a linha de 5, o Inter vai ter os lados do campo trancado, o Inter vai ter esses exercícios. Aí como é que o Wesley vai jogar, como é que os outros vão jogar? No ano passado o Inter até se deu bem em algumas partidas do Beira-Rio, conseguiu driblar isso aí. Ganhou no Beira-Rio bem, né? Aí que tá. Aí o Inter vai ter que se impor em jogos onde a bola é dele. Mas contra o Flamengo, tu tem que ter humildade de entender que não tem o que fazer. O Inter teve contra o Flamengo uma postura, inclusive o jogo do Grêmio contra o Atlético é parecido. O Inter teve uma postura muito parecida com aquele primeiro Grenal da decisão. Lá. Jogou, fechou meio, saía em era para sair em velocidade, com os laterais saindo às vezes. E aí o Inter, só que o Inter, o Flamengo é melhor que o Grêmio. Bem melhor. A característica é essa. O que eu considero, e aí pegando a linha dos raciocínios do macro e do micro, né? Nós temos que tentar entender também o jogo por si. Porque quando tu ganha um jogo, tu não ganha porque alguém foi lá e botou 2 bolas dentro do gol do adversário. Tu ganha porque tu trabalhou para aquilo ali. E quando tu empata com estratégia, como o Potter tá levantando, tu também tem que saber por quê. O Flamengo, que vai golear 50% dos times que jogaram no Maracanã, sobretudo quando eles fizerem um gol cedo, e aí? O que dá? Nós temos que olhar, porque senão a gente sempre vai olhar, Léo. O Felipe Luiz, da entrevista coletiva, disse que o padrão do brasileiro é outro. Que tem jogadores padrões europeu no Beira-Rio, citou... Alan Patrick, Ener Borré. E o Wesley. O Wesley também é citado. O Wesley também é citado. Jogadores de Europa. Jogadores de Europa, e que o nível cresceu, que foi ótimo pro Flamengo enfrentar um time do outro nível. Então, enfim. Claro, né? Que valoriza o empate dele, né? Claro que sim. Valoriza o empate dele, Potter. Sim, tu imagina se ele chegasse e dissesse, o Inter com um monte de jogador. Não, é que o jogador foi esquecido em tudo que é lugar. É que, desculpa falar a real, é que o Inter montou um bom time de futebol. O time do Inter é bom. Ser bom e ganhar são 2 exercícios bem complicados. Quer ver uma coisa? O Flamengo é bom e não ganhou. Não ganhou no Inter sábado. Sim. E é bom. O jogo foi 1-1. O Flamengo criou e não fez. Quando tu não faz, não realiza o teu trabalho. Então é aí que tá. O que eu tô dizendo aqui, sonhando como um torcedor também, é que sim, dá. Agora, se o Inter vai jogar... sabe qual é o medo que eu tenho? Inter e Mirassol no Beira-Rio. Guerrinha, pra gente ir pro intervalo, contra o Bahia, Libertadores, Borré ou Valência? Não, Borré. O Valência, o Inter é obrigado a jogar a bola longa. E o Inter estranhou também um pouco que não teve a bola no Maracanã, claro, muito em relação ao Flamengo. Mas o Inter precisa jogar com a bola mais perto, mais curta. E para ter a bola mais curta é o Borré, não é o Valência. O Valência é um jogador de velocidade, de explosão. E aí sim, o Borré pode entrar no decorrer do... O Valência pode entrar no decorrer do jogo. Eu sairia com o Borré. O Corinthians não tava com o Depay ontem, né? Mas eu vi todo o primeiro tempo do Bahia. Nossa. Tu ficava esperando a hora que ia ser o gol do Bahia. Time rápido, né? Mas vamos falar com um time quase todo reserva, o Corinthians. Sem 5 titulares. E aí, pra você nessa discussão, quem está certo? O Léo? O Diogo? O Potter? O César Cidade Dias? O Guerrinha? Pra você, cara, quem tá certo? Cara, o Léo tá certo. Flamengo foi dominante, galera. 70% de posse de bola, quase 20 finalizações contra 6 finalizações do time do Internacional. Então você vai me dizer que o Flamengo não foi dominante, que o Flamengo não propôs o jogo, que o Flamengo não foi superior? Cara, como assim? Tem que ser muito clubista para não assumir que o Flamengo foi superior no jogo, cara. Os números mostram. Só porque ficou 1-1, o Flamengo então não foi superior? Faça-me o favor, né? Léo, tô contigo e não abro. Valeu, galera! Comente aqui, deixe a sua opinião aqui no nosso vídeo, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!